Bom, gente, nessa aula aqui eu vou abordar melhor os dois casos clínicos de tórax que foram elaborados por mim. Na plataforma, na semana 2, foram postados 4 casos clínicos, 2 foram elaborados pela Ju e 2 por mim. Então, eu vou explicar melhor, passar um pouquinho melhor por esses dois, né, feitos por mim. Então, aqui o caso clínico 1, a gente tem o paciente MD, 21 anos, natural procedente do Rio de Janeiro, dá entrada no pronto-socorro com queixa de falta de ar por início há 4 dias, com piora progressiva. Importante isso aqui. Refere tosse não produtiva e febre não aferida, no mesmo período. Relata ainda que há cerca de 2 dias perdeu o olfato. Tudo que está em vermelho aqui, questões importantes, né? Nega outras queixas associadas, nega contato com pessoas com sintomas similares. Agora, em tempos de pandemia, é muito importante esse questionamento. Refere estar seguindo medidas de isolamento social, higienização das mãos e superfícies e uso de máscara adequado. Também é importante questionar isso aqui, né? É um quadro respiratório, aparentemente gripal, então, enfim. Refere tabagismo intenso. Importante, ele tem uma queixa respiratória, então é claro, isso aqui deve ser investigado. Inclusive, né, sempre que o paciente referir tabagismo, tem que dedicar um tempinho da consulta e tentar conversar com ele, né, para ele estar diminuindo e posteriormente abandonando esse hábito. Então, exame físico, PA 12/7, frequência cardíaca de 115, então, né, tá taquicárdico, frequência respiratória de 24, saturando 94, temperatura de 38,2, então, febre, né, tá ataque pineico, sem uso de musculatura acessória e, bom, a ausculta pulmonar, sibilos respiratórios difusas e discretas e a ausculta cardíaca tampou um pouquinho aqui, mas sem alterações. Dos laboratoriais, a gente tem, então, do hematócrito, hemoglobina de 12,1, então a gente tem uma discreta anemia, leucograma de 12.300, sem desvio à esquerda, plaqueta de 156.000, ureia, creatinina, sódio, potássio, PCR, tá aí 1,2, né, tá elevada, e a gase dele, que não tem muita alteração. A interpretação de exame laboratorial é sempre importante revisar, tentar lembrar os parâmetros, eu não vou abordar todos eles aqui, ia ficar muito extenso, mas vale a pena vocês procurarem aí na casa de vocês quais seriam os parâmetros para um paciente homem em relação a tudo isso aqui. E também entender por que pedir, né? Bom, eu já vou passar um pouquinho melhor sobre o raciocínio clínico em cima desse caso, mas a gente está falando de uma queixa respiratória aguda chegando no pronto-socorro. Classicamente, a gente pensaria num caso como esse, numa crise de asma exacerbada, ainda mais com essa história de tabagismo, ou talvez uma pneumonia adquirida na comunidade, né? Se o paciente fosse um pouco mais velho, com essa história de tabagismo, dá para pensar no DPOC descompensado, DPOC com uma pneumonia, se ele tivesse história para isso, uma insuficiência cardíaca, mas enfim, nesse caso em específico, o paciente jovem, a gente pensaria talvez na crise de asma, ou na pneumonia de crise de comunidade, ou então ainda agora, obviamente, claramente, tem que pensar no COVID, né? Bom, analisando esse exame de imagem, a gente tem aqui a marca de lateralidade, então a gente está com o posicionamento correto para enxergar esse raio-x, a gente vê que o paciente está bem posicionado, se enxerga todo o tórax, né? A gente começa então vendo aqui o contorno pulmonar dos dois lados. A gente pode ver a área cardíaca também, importante, analisar o tamanho, contorno, forma. A gente vê a bolha gástrica, enxerga aqui no diafragma que não há ar livre na cavidade, interessante ver também. A gente procura ver todo, né, esse parênquima pulmonar, analisar por nodulações, enfim. Nesse raio-x aqui, não tem muito achado, é um pouco discreto, a gente tem um pouco de consolidação nesse terço inferior direito aqui, mas vou mostrar melhor isso aqui no próximo slide. Então, a gente tem aqui, né, o achado da consolidação, não está muito nítido, mas se você comparar cuidadosamente essa área pulmonar com o restante da imagem, você vai perceber que tem uma sutil diferença ali, em palavras simples, está mais branco, né? Então, a gente tem essa pequena consolidação ali. Essa consolidação é específica de qualquer coisa? Não, na verdade acaba não excluindo nenhum dos diagnósticos prováveis. Pode ser uma asma, pode ser uma pneumonia, pode ser COVID. Então, nesse caso, agora mais importante do que antes, por conta do COVID e da alta sensibilidade da tomografia para o COVID, é muito interessante a gente pedir uma tomo para analisar melhor esse paciente. Mas antes, então, vamos revisar a nossa lista de problemas. A gente tem dispneia, tosse seca, febre,
Perda de olfato aqui está destacada por uma razão. Ataque sinusal, ataque apneia, símbolos respiratórios, também importante demais. Pensa, por exemplo, a asma, a DPOC, né? A gente vai ter símbolos respiratórios, mais importante. No caso da pneumonia também, do Covid também. Mas aqui a gente pensaria muito numa asma, por exemplo. Tem uma anemia, tem leucocitose sem desvio e tem uma elevação do PCR. Além disso, infiltrado no terço inferior do hemotórax direito. São todos achados importantes aqui, né? Bom, aqui eu listei então para vocês, né, o que eu comentei antes, o que a gente pode suspeitar até então, crise de asma, pneumonia e Covid. O que eu deixei escrito aqui embaixo é que a justificativa de por que eu coloquei esse caso clínico para vocês não foi um assunto trabalhado na minha grade, claramente não foi trabalhado na grade de vocês, a gente não tinha situação de pandemia, e o que se mostrou, né, a infecção do coronavírus em específico, e por que eu colocar um caso clínico que tem como uma das hipóteses diagnósticas o corona, é exatamente porque o exame de imagem, a tomografia, é um exame de muita validade, né? Tem até um estudo interessante, eu vou achar o link para deixar com vocês, foi feito, se eu não me engano, na USP, uma época em que o hospital estava sem teste rápido e o swab estava demorando demais, eles conseguiram fazer confirmação de casos de corona apenas pela tomografia. E depois, quando esses testes chegaram, os pacientes foram testados e se mostrou que realmente é um exame muito efetivo para diagnóstico, né? É óbvio que, havendo a possibilidade do teste mesmo, né, o teste de swab, no caso não o teste rápido, é preferível usar o teste específico para isso. Mas a radiografia de tórax, a tomografia de tórax, é muito importante para o diagnóstico do corona. Ela tem achados muito específicos, por isso eu achei importante trabalhar eles com vocês. Então aqui é a tomografia, né? Lembrando que a gente já tem exame físico, exame laboratorial, a gente já tem a radiografia e foi pedido a tomo para investigar melhor esse caso então. Aqui a gente tem um corte dessa tomografia e os achados são consolidação em vidro fosco, periféricos, bilaterais, encontrados então nos 2 pulmões e mais em área posterior. Isso é importante? É importante sim. Os principais achados descritos de tomografia em casos de coronavírus, então, é consolidação em vidro moído, bilateral periférico e preferencialmente de lobos posteriores. No início dessa pandemia, eu tive possibilidade de ficar um mês ali no Bom Jesus e eu tinha acesso, apesar de não estar na UTI 3, a UTI específica de corona, eu tinha acesso, né, às tomografias que eram realizadas com os pacientes da UTI 3. E realmente é um achado muito específico, assim, é óbvio, os estudos têm muito mais validade do que a minha opinião pessoal, né, sobre o assunto, mas o que eu percebi é que realmente bate demais, né? Os casos, até alguns que iam para a ala da UTI 3 como suspeita ainda esperando confirmação, muitos dos que não tinham esses achados específicos depois acabavam até testando realmente negativo e saindo da UTI 3. Então, eu deixei links, né? 2 links importantes ali da Radiopédia que passam bem sobre o assunto, sobre esses achados. Tem muitos artigos também, artigos brasileiros, artigos muito interessantes. E aqui então, um outro detalhe importante que eu falei, que eu destaquei, a perda de olfato. A perda de olfato é um sintoma que levanta aí um pouco mais a sua suspeita para o coronavírus nesse caso, né? Está sendo frequente como sintoma isolado ou como sintoma junto a uma síndrome gripal ou como sintoma junto a transtornos gastrointestinais mesmo, né? E é claro, há pacientes que possuem coronavírus, os assintomáticos, os com síndrome gripal e, enfim, não possuem a perda de olfato. Mas um paciente referindo a perda de olfato, você deve, né, pesquisar um pouquinho melhor, pensar na possibilidade do corona. Foi isso que eu deixei escrito aqui. Outras questões importantes sobre esse caso: o paciente relatou que tomava todos os cuidados, usava máscara, não teve contato com ninguém, e isso não exclui a possibilidade de coronavírus. Ainda mais que foi relatado por ele, às vezes a pessoa toma um descuido pequeno, às vezes ela, óbvio, pode ter mentido, mas é legal a gente nunca partir do pressuposto que o paciente mentiu, né? Mas é claro, não é porque ele afirmou isso que não há possibilidade do corona. No caso dele, na verdade, feito um teste rápido, se confirmou o coronavírus, né? Então,
Exatamente, aquela tomo já praticamente faz o diagnóstico, mas era isso mesmo, deve se pensar numa asma, numa pneumonia, e no caso, radiologicamente, até a gente pôde confirmar, é um caso de coronavírus. E agora o meu caso clínico 2, um caso clínico polêmico, gerou muitas dúvidas, muitos questionamentos. Eu pensei que ele seria realmente um pouco mais desafiante, causaria mais dúvidas. E vou passar com ele aqui para vocês, prestem atenção bastante nessa parte, foram muitas dúvidas e dúvidas importantes, né? É um caso clínico que passa por uma... Então, a gente tem aqui paciente MGG, masculino, 79 anos, não tabagista, deu entrada no pronto-socorro após um AVE hemorrágico extenso à direita. Familiares relatam que o paciente é acamado há 4 anos, isso aqui é importante, desde um primeiro AVE, mas que mantinha nível de consciência e era comunicativo. De acordo com familiares, o paciente foi dormir após o almoço do dia anterior à internação, por volta das 3 da tarde, e desde então não acordou. Após consulta da neurologia, ficou indicado monitoramento de sinais vitais e tratamento conservador do AVE. 4 dias após a entrada e internação, o paciente se mantém inconsciente, Glasgow 3, e vem apresentando hipotensão persistente, não havendo resposta em expansão de volume, indicando a necessidade de iniciação de droga vasoativa. Pós-passagem de catéter venoso central e iniciação de droga vasoativa. Lembrando, droga vasoativa sempre que possível vai ser passado por catéter venoso central. Se for passado de modo periférico, assim que possível será passado um catéter venoso central e a droga será administrada por esse acesso, então, né? Mas enfim, o paciente evolui então com melhora da hemodinâmica e murmúrios vesiculares diminuídos em hemitórax direito. Outro achado importante. A seguir, a radiografia de tórax de controle realizada após passagem de catéter. Então aqui a gente tem a radiografia dele, a gente vai analisar melhor no próximo slide, mas eu queria apontar nesse slide aqui a marcação de lateralidade, né? Aqui o ladinho direito. Então, de novo, a gente pode ter certeza que está olhando esse raio-x de modo correto. Antes da gente examinar a imagem, uma parte importante aqui é exatamente que, após passar o catéter venoso central, é sempre interessante você fazer um exame de imagem, uma radiografia de tórax, para analisar a posição desse catéter. Isso é indicado só para o catéter? Não. Sonda nasogástrica, assim, processos invasivos que você faz meio que às cegas, né? A sonda, uma intubação, um catéter venoso central. É interessante você fazer essa radiografia de controle depois para analisar o posicionamento e procurar também indicações, achados que possam indicar complicações. Deixa eu ver, enfim, o paciente nesse caso se encontra acamado. Essa informação é muito importante. O paciente é então acamado. Por que isso é importante? Quando a gente for analisar o exame de imagem, a gente vai ver um caso que foi realizado com o paciente deitado e não em pé. Quando é realizado com o paciente em pé, ele coloca a chapa no peito e o raio vem de trás. Então, os órgãos mais anteriores estão mais próximos à chapa. Então, eles têm uma melhor resolução e o tamanho deles é mais correto, mais próximo do tamanho real deles. Agora, quando é feito com o paciente deitado, ele está em AP. Então, o raio vem do peito do paciente e passa para as costas. A chapa está nas costas. Então, você tem que lembrar que isso muda, né, tanto o tamanho dos órgãos, porque o que for mais anterior vai ser projetado maior, porque tem uma distância maior até a chapa. Muda também o posicionamento de algumas coisas, por questão de gravidade, né, líquido, quando a gente está em pé, vai se posicionar mais inferior e o ar mais superior, e quando a gente estiver deitado, então o líquido vai se acumular mais posterior e o ar mais anterior ao tórax. Então, é importante a gente ter isso tudo na mente na hora de analisar. E, além disso, pode ocorrer uma cardiomegalia, que não é realmente uma cardiomegalia. Seria uma projeção aumentada da silhueta cardíaca que tem, na verdade, tamanho normal. Essa silhueta pode estar aumentada em até 20%. Torna mais difícil analisar o tamanho do coração. E, inclusive, a gente vai discutir isso melhor nos próximos slides, foi um dos motivos de dúvida. Mas ainda assim você pode analisar a cardiomegalia numa radiografia que foi feita deitada e a gente vai explicar melhor isso aí nos próximos slides. Então, analisando aqui, né, nesse slide a radiografia, a primeira coisa que a gente pode ver aqui no círculo,
um pneumotórax, né? A gente tinha questões para suspeitar de um pneumotórax? Tinha. Tanto pela história de passagem de catéter venoso central, essa é uma das complicações muito importantes que pode acontecer, bem frequente até. E a outra questão que nos faz suspeitar de um pneumotórax ou de um hemotórax ou qualquer coisa que, algum achado em hemitórax direito, é o achado, né, o sinal de murmúrio vesicular diminuído em hemitórax direito. Isso já nos faz olhar com uma atenção um pouquinho maior e procurar alguma coisa aqui que justifique isso, né? O outro achado, a área cardíaca, está aumentada. Daí vocês podem pensar, putz, o paciente está deitado, como que eu vou saber dizer essas questões sobre a área cardíaca? Um pouco disso é feeling e existem outras coisas que te ajudam também. Mas, enfim, como assim feeling? A área cardíaca está aumentada? Tá. Mas está muito aumentada para ser só uma questão da própria realização do raio-x deitado. Existem outras coisas que te ajudam, por exemplo, você pedir um raio-x antigo do paciente e tentar analisar. Esse paciente já é acamado há 4 anos, então ele deve ter outra radiografia dele ainda acamado, uma radiografia de antes dele estar acamado, isso tudo te ajuda a entender esses achados, né? Mas além disso, vocês vão se habituar, paciente de UTI principalmente, muito acamado, muita radiografia realizada deitada, e aí vão começar a diferenciar melhor isso aí, né? E o que está indicado aqui na seta? O catéter venoso central, ele foi passado aqui em subclave, e onde ele deveria descer para o coração, ele subiu. Pegou o trajeto errado e subiu. Então, está indicado aqui também o catéter venoso central com posicionamento equivocado. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha dado para passar um pouco melhor sobre esses casos clínicos. Eu passar um pouco para vocês o porquê que eu escolhi eles, o que eu achei interessante, por que eu achei importante trabalhar, né? Passar por questões importantes de dia a dia também. E é isso, eu espero que tenha sido de certa ajuda. Podem entrar em contato comigo caso ainda hajam dúvidas ou tenham surgido novas dúvidas. Ou comigo, ou com a Ju, ou com o Prof. Rafa. E, bom, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula aqui.